como surgiu um método que faz o seu filho te respeitar sem gerar traumas. Vou contar a minha história aqui. Vocês vão se identificar muito, eu acho. Vai ser bem legal essa live. Bem-vindos ao Luz no Fim do Túnel. Essas lives têm como objetivo trazer clareza, trazer informação de qualidade, mandar aqueles palpites que te deixam confusa para longe, fazer com que você saiba a direção que você está indo, que você está educando seu filho com consciência, para você conseguir deitar a cabeça no travesseiro à noite se sentindo tranquila. Quando eu engravidei do Matheus, poucas pessoas sabem disso, mas eu entrei num processo depressivo. Por quê? Eu tinha minha vida, eu tinha muita liberdade e quando o Gabriel nasceu, eu tive que abrir mão de muita coisa. Eu tive que abrir mão da minha liberdade. Pra mim, ser mãe era abrir mão do meu emprego, era abrir mão das minhas amizades. Eu abri mão de tudo por causa do Gabriel. Eu vivi em função do Gabriel. E o parto foi sofrido, a amamentação foi sofrida, as noites eram sofridas. E eu me dedicava pra caramba. E eu ficava pensando assim no fim do dia, caramba, eu me dedico muito e parece que as coisas não conseguem fluir pra mim. Eu vivia muito estressada, angustiada, porque eu não queria que as coisas saíssem do controle. Se meu marido falava, vamos no shopping, vamos dar uma volta com ele, eu falava, não, senão vai tirar da hora do sono, vai chegar na hora do almoço, não vai ter tudo organizado. Eu vivia assim, pra manter a rotina ali organizada do Gabriel, pra organizar a mochila. Ele dormia, vocês acham que eu relaxava e dormia junto? Não. Eu ficava ali angustiada, pegava, tirava lixo, passava pano, deixava organizada a roupinha do banho para mais tarde. Eu não parava um minuto e eu vivia podre. E aí eu engravidei do Matheus, não foi uma gravidez planejada. O Gabriel tinha 1 ano e 7 meses. E foi perto do Natal que eu descobri, foi na noite, foi dia 24, eu faço aniversário dia 24 de dezembro, a minha família estava aqui e a minha menstruação estava atrasada, mas eu tinha quase certeza que eu não estava grávida. E eu falei, eu vou fazer um teste para a menstruação descer e eu tirar isso da minha cabeça, mas deu positivo. E aí, o que eu pensei na mesma hora? Eu amo o Gabriel, tá, gente? Eu amo meu filho muito, eu amo os meus 2 filhos. Mas na época eu pensei assim, eu amo meu filho, mas eu não quero ser mãe de novo, porque eu não amo essa vida, eu não amo a maternidade. E foi um baque forte pra mim. Meu marido olhou assim e falou, e agora? O que a gente vai fazer? Eu falei, vai ter outro filho. Mas é como se aquilo pra mim fosse uma condenação, porque eu ia passar por um parto sofrido de novo, eu ia passar por uma introdução alimentar sofrida de novo, por uma amamentação super sofrida de novo. Eu ia ter que abrir mão de muito mais coisa, porque se eu já abria mão de muita coisa com uma criança, imagina com 2. E é como se naquele momento tivessem, ao invés de me dando algo muito bom pra minha vida, como se estivessem me dando uma condenação mesmo. Tenho que admitir pra vocês. E foi um baque grande. Foi difícil de eu digerir porque eu não tava esperando. Os meus familiares brindando e eu, assim, segurando o choro. Foram meses difíceis. E o que aconteceu? Na gravidez do Matheus começaram a acontecer muitas dificuldades. Então eu comecei a ter placenta baixa, eu tive diabetes gestacional e eu comecei a ver que a gravidez estava muito difícil. E aquilo foi meio que um baque pra mim. Uma coisa como para e curte a gravidez, curte o seu filho, transforma essa situação. Você tem tudo pra transformar. As pessoas falavam, você tem tudo. Mas eu sentia que na época eu não tinha quase nada. E quando eu engravidei do Matheus, como eu fiquei muito mexida, o Gabriel, que era o meu filho mais velho, que hoje tem 4 anos, na época ele tinha 1 ano e 8 meses, ele estranhou muito. Ele convivia muito comigo, ele não ia pra escolinha ainda, eu ficava o dia inteiro com o Gabriel, e ele começou a estranhar, o que tá acontecendo com a minha mãe? Eu nitidamente mudei, né? E ele começou a ficar angustiado também. E ele teve o primeiro ataque de birra, com 1 ano e 8 meses. Com 1 ano e 8 meses, eu nunca vou esquecer desse dia. Eu tenho um mercado aqui perto de casa e eu geralmente ia com ele empurrando ele no carrinho, botava as compras embaixo do carrinho e voltava empurrando ele de carrinho. Esse dia eu fui, como outro dia qualquer, e eu sempre ia no mercado por volta de 11 horas, que aí eu fazia algumas compras pequenas, trazia pra cá, arrumava o almoço, dava pra ele, ele comia e eu botava ele pra dormir. E lógico que naquele dia não foi sobre o pão, né? A gente custa entender isso. Hoje eu tenho essa clareza, mas no dia eu achei que era sobre o pão. Ele fez uma birra, assim, de outro mundo, porque ele já estava sentindo que estava vindo alguma coisa diferente nas nossas vidas. As crianças dessa idade, elas pescam tudo.
Ele sentiu que estava acontecendo alguma coisa e ninguém explicou para ele, né? Ninguém se comunicou com ele. E aquilo deixou ele com um nível de estresse lá no alto. E a gente foi num dia ensolarado, lindo, cantando música, tal, pro mercado. Pega um negócio aqui, pega um negócio ali. Quero comer banana, não. Ah, quero um pão. Filho, agora não é hora do pão. Mas eu quero pão, quero pão, quero pão, quero pão, quero pão, 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 pão. Esse garoto foi me tirando do eixo. Foi me tirando do eixo. Eu comecei a ficar atormentada. Aquilo foi me consumindo. Eu falava pão não, pão não. Comecei a ficar com muita vergonha das pessoas que estavam em volta. Falei, preciso dar um jeito nisso rápido. E aí, quanto mais nervosa eu ficava, mais nervoso ele ficava. E eu pensei, aconteceu alguma coisa. Jogaram água num gremlin, de verdade. Eu não entendia, porque o Gabriel sempre foi uma criança parceira, companheira. A gente era muito próximo, a gente trocava olhar, a gente brincava muito. Eu falei, o que aconteceu? Houve uma quebra ali de como se fosse... Que isso? Agora a gente tá um contra o outro? Foi uma coisa muito doida no dia. E eu só conseguia pensar, pão não, pão não, pão não, e mais nada. E nas pessoas olhando em volta, eu paguei as compras, enfiei ele no carrinho. Ele já era mais velho, tinha 8 meses. Ele ficava se soltando no carrinho, se jogava no chão, gritava, uma coisa de outro mundo. E eu, pão não, pão não, pão não. Ele chegou em casa, ele continuou. Esse nível de estresse dele só aumentava. E eu tava vendo que eu tava fazendo mal a ele, porque eu também não tava com controle. E eu fiquei completamente perdida, baratinada, desnorteada. Não tô exagerando. Pra vocês terem uma noção como eu fiquei desbaratinada nessa época, eu não tava bem, né? Eu tava com um processo depressivo. Eu liguei pra minha psicóloga e falei assim, eu acho que aconteceu alguma coisa com o Gabriel. Eu acho que ele tá possuído. Isso não é normal. Ele nunca agiu assim na vida dele. E ela, calma, é esperado, ele tá entrando nessa fase. Eu falei, não, você não tá entendendo. Ele tá se atirando no chão, mudando de cor, gritando. Isso, ele nunca tinha ido contra alguma regra aqui dentro de casa. Ele conhecia muito bem as regras. E eu já tinha tentado cantar, já tinha tentado abraçar. Ela falou, deixa ele sozinho no quarto por uns minutos, depois volta. E o Gabriel não parava. Ele só parou quando ele dormiu de exaustão. Eu falei, isso não dá. Não dá pra eu viver dessa maneira. Eu já estudava sobre disciplina positiva, mas eu sentia que faltava algo pra mim na disciplina positiva. Eu sentia que era uma teoria que eu queria adotar, mas eu não dava tanta credibilidade pra disciplina positiva. Eu não via, assim, que ainda era aquilo que eu queria pra minha vida. Eu achava também que a disciplina positiva tinha uma tendência a um olhar muito grande só pra criança. Mas e a mãe? Porque se a mãe não tá legal, igual eu não tava legal naquela época, como é que eu vou botar a máscara de oxigênio no meu filho? Se eu não botei em mim primeiro. Eu tinha a impressão que a disciplina positiva não tinha uma sensibilidade muito grande para um meio termo, para um ganha-ganha. A mãe ganha e a criança também ganha, porque assim os dois saem ganhando. Não adianta a gente pensar só na mãe ou só na criança, já que estamos falando de uma relação. Então, quando a gente fala que uma mãe vai num shopping, ela vai secar a mão, pega o papel, e ao invés de secar a mão primeiro, ela dá para a criança, como é que a criança vai pegar esse papel? Molhado. Era essa a impressão que eu tinha da disciplina positiva. Agora, se a mãe pega o papel, seca a mão primeiro e depois dá para a criança, ela vai oferecer esse papel seco. E aí, depois que o Gabriel fez essa birra, eu resolvi me aprofundar mais na disciplina positiva, mas quase como olha, eu vou saber tudo para quando eu conversar com alguém que entenda sobre disciplina positiva, eu vou mostrar para aquela pessoa que aquilo não funciona na vida real. Quem não me conhece mais a fundo pode achar que eu sempre segui esse viés de educação respeitosa, mas não era muito autoritária. Para vocês terem uma ideia, eu era tão autoritária que o meu apelido na minha casa era General, tá, gente? Então, assim, se funciona aqui dentro de casa, você não precisa ser uma mãe extremamente calma. E se você for uma mãe extremamente calma, que tenha dificuldade de ser mais assertiva, deixar mais claras as regras, também funciona esse método que eu vou trazer para vocês. Então foi uma construção de áreas diferentes. Eu comecei a estudar muito de psicologia positiva, eu já estudava há um tempo, mas para mim faltava alguma coisa ali. Depois de disciplina positiva, eu comecei a entender mais a fundo a história da raça humana. Porque eu queria entender como é que a gente tinha chegado até aqui. Por que essas crianças faziam birra? Por que o corpo humano era assim? Por que uma criança mama menos tempo, em tempos
intervalos de tempos mais curtos, e um coelho mama só de 14 em 14 horas. Eu queria entender mais desse pequeno ser humano. Eu queria entender a fundo uma criança na primeira infância. Eu queria entender mais do que ninguém de uma criança na primeira infância, porque para mim estava muito difícil criar o Gabriel. E vinha uma outra criança aí. E para quem também não sabe, eu tenho o TDA, que é o transtorno de déficit de atenção. E quando eu curto muito um assunto, eu vou muito fundo nele. E foi o que aconteceu nessa época. Eu comecei a ler cada vez mais informações que se complementavam e comecei a ir mais fundo e me apaixonar, e foi daí que surgiu a primeira infância. Porque eu queria me especializar em alguma coisa. Eu acho que quando você fala para todo mundo, você não fala para ninguém. Então uma criança até 6 anos, ela é completamente diferente, as dores dela, as angústias, os processos que ela está passando de 6 a 12. A adolescência é completamente diferente. Então, quando a gente está falando de uma criança de 0 a 6, a gente está falando de desfraude, a gente está falando de uma alimentação que vai se inserir ainda, está no processo de adaptação de sono, são coisas diferentes. Por isso que eu escolhi essa idade. Depois da história, eu comecei a estudar as técnicas de Montessori, da pediatra Montessori, como é que é o aprendizado de dentro para fora, e aí aquilo foi se juntando à disciplina positiva, e aí as coisas começaram a fazer muito sentido para mim. Para vocês terem uma ideia, eu detestava ir em lugares que tinham criança. Eu achava barulhento, achava confuso. E hoje eu curto muito criança. Eu sou aquela mãe que curte quando vem criança na minha casa para eu poder brincar, me jogar, rolar. Essas informações resgataram o meu lado leve, o meu lado brincalhona, o meu lado de tudo bem se não saiu tudo conforme eu esperava. Além da Montessori, eu estudei também neurociência. Pra gente entender o ser humano, a gente tem que entender como é que funciona o cérebro, como é que é essa formação ao longo dos anos. E aí foi como se várias peças de um quebra-cabeça fossem se juntando muito bem e aquilo fosse começando a fazer sentido no meu dia a dia. Uma outra virada de chave muito forte nesse processo foi quando o Gabriel derramou um copo de água. Então, eu já me interessava pela disciplina positiva, mas eu achava que não ia funcionar, que se eu não tivesse um complemento ali, que eu ia acabar mimando o Gabriel. Esse dia, o Gabriel estava na sala, tinha apoiado um copo de água na mesa e ele derramou o copo de água. Eu já contei isso para alguns de vocês aqui. Na mesma hora, ele se tremeu inteiro, sem eu falar nada. Ele faltou fazer xixi nas calças, eu não tô exagerando. E eu nunca tinha batido nele e eu nunca tinha castigado nele. Mas, nitidamente, o jeito que eu tava me relacionando com ele estava deixando ele muito estressado. Uma criança, nesse nível de estresse, é uma criança que tem o desenvolvimento completamente prejudicado. Ele vive em pânico, ele vive liberando cortisol. Esse estresse atrapalha as sinapses, atrapalha a formação do cérebro, atrapalha a criança a querer se arriscar. E aí uma criança que não se arrisca é uma criança que não aprende, porque o processo de aprendizado vem de dentro para fora. Como é que ela vai passar por esse processo de aprendizado se ela tem medo dos pais, medo de se arriscar? E aí, esse dia foi um estalo muito grande. Eu pensei assim, o que eu tô fazendo com meu filho? Não tá legal. Tá legal pra mim, né? Porque eu sento, todo mundo me elogia, é aquela famosa criança da Globo, não perturba ninguém, é um garoto super educado, mas não, tá legal pra ele. Então eu entendi essa questão da disciplina positiva, mas tem que ficar legal pra mim e pra ele, porque eu precisava sair daquele processo depressivo. Então eu precisava retomar minha vida, eu precisava encontrar um meio termo, uma harmonia naquela casa. Eu percebi que, além dessa questão do Gabriel tá muito pra dentro, ele não botava os sentimentos dele pra fora, ele não demonstrava tanto tristeza, frustração, foram só naqueles dias mais pontuais, porque a minha relação era uma relação de muita... Eu coagia ele, né? Eu reprimia ele. Eu percebia que ele ia buscar relações não tão saudáveis na vida dele. E isso foi, assim, difícil demais pra mim. Eu via que amigas ou amigos com que ele convivia, ele buscava amigos uma personalidade muito forte, porque era esse o modelo que ele tinha em casa. Então eram essas pessoas que ele se aproximava na rua.
eu comecei a perceber que, apesar dele ser uma criança muito inteligente, ele era uma criança que não se arriscava. Não era uma criança curiosa, o que era esperado para a faixa etária dele. E aí eu comecei a ter um estalo para ver como eu estava prejudicando o meu filho. Pelos outros? Pelo julgamento dos outros? Porque eu já tinha lido tudo aquilo. Eu já conhecia aquelas informações. E aí, a partir desse dia, eu falei, eu vou fazer diferente. Eu vou entender melhor do que ninguém sobre primeira infância e eu vou criar essas crianças, eu vou deitar a cabeça no travesseiro pensando, eu fiz o melhor que eu podia, o melhor que eu pude. Depois disso, além de Montessori, além da história da raça humana, além de neurociência, além de vieses diferentes da disciplina positiva, eu tô sempre buscando áreas que complementem. Então, áreas da psiquiatria, textos de neurocientistas, palestras de psicólogos que falam de mindful. Um trabalho muito interno, porque quando o seu filho nasce, é como se você tivesse que lidar com a sua criança interior. E aí a gente tem que, trabalhar o nosso eu interior para conseguir educar nosso filho. Porque como se educa um ser humano se você não sabe? Como é que você vai ensinar alguém a dirigir se você não sabe dirigir? Então é mais ou menos isso. Eu tive que trabalhar algumas coisas em mim para conseguir ensinar nos meus filhos. Então você fala, Giovana, hoje o que você sabe está baseado só na literatura? Não, está baseado em várias literaturas, está baseado na minha vivência, na minha experiência, no que eu busquei de análise, no que eu busquei com psiquiatras, no que eu busquei participar de palestras, eventos. E aí eu fui juntando esse quebra-cabeça, principalmente porque eu atendia só na introdução alimentar. Eu escolhi focar nisso no início da minha carreira e eu atendia mães que tinham dificuldade na introdução alimentar. Mas começou a ficar cada vez mais claro para mim, dentro da minha casa com os meus filhos e nos meus atendimentos, que essas questões pontuais são apenas sinais de alerta para nos mostrar que algo não está bem. Então, quando eu começava a atender uma família, eu via que eu podia fazer muito mais por ela se eu conseguisse ensinar os pilares que eu colocava na minha vida e os pilares que eu ia desenhando ao longo desse tempo. E aí eu falei, não, quero fazer algo diferente. E aí foi que começou a surgir o CRIA. Eu comecei a mudar o viés do Instagram, comecei a mudar o viés das redes sociais, comecei a mudar o viés de tudo que eu estudava e surgiu o método Educando a Sua Cria. Então ele tem dentro muita experiência, muita vivência. Por isso que muitas vezes quando eu ouço nos comentários as pessoas falando mas não vai funcionar, eu falo, calma, tira um tempo para você entender do que se trata, porque você pode achar que eu estou falando apenas de disciplina positiva ou apenas de neurociência, mas a proposta aqui é muito diferente. Foi uma proposta experienciada por uma mãe que teve diversas dificuldades e que foi ali, através de muito estudo e muita prática, em muitos atendimentos, tentando fazer aquele quebra-cabeça fechar, né? Então não é só sobre disciplina positiva. E aí, ele é muito interessante porque, além de ajudar na criação do filho de vocês, ele ajuda na vida como um todo. Então, hoje eu digo, a minha vida profissional ficou mais redonda, minha relação com meu marido melhorou, a harmonia aqui dentro de casa melhorou. As crianças são crianças leves, a gente tem muitos momentos gostosos, olho no olho, troca, eu deito a cabeça no travesseiro tranquilo, eu deixo outras pessoas me ajudarem, porque eu não deixava antes. Eu queria ser uma mãe super-herói, então isso me trouxe leveza. E aí, com tantas transformações incríveis, eu quis botar isso no papel, criar um passo a passo e compartilhar com outras pessoas. E o método Educando a Cria, a base dele são 4 pilares: conexão, respeito, inteligência emocional e autonomia. E esses pilares vão de encontro com o objetivo da maioria dos pais que estão aqui, que é criar o filho com uma relação de respeito, onde a criança respeita os pais, ela sabe que os pais têm mais vivência, mais experiência, e por isso precisam decidir algumas coisas por eles, precisam estabelecer regras, limites. Isso é uma relação onde uma criança respeita um adulto. Ela sabe que se o adulto precisar sentar, ele fica mais cansado, a criança tem mais energia. Então, pessoas diferentes, a gente trata de maneiras diferentes. A criança, ela tem mais energia, a gente permita que ela queira se movimentar mais. O adulto, ele tem mais vivência e mais experiência. Isso é uma relação respeitosa.
baseado na conexão. Então a gente procura estar presente na vida da criança, trocando, e ajuda a não gerar trauma, porque a gente faz pensando na neurociência, no desenvolvimento cerebral, no desenvolvimento, como é que aquela criança vai aprender a vida, como é que ela vai aprender a aprender, que esse aprendizado vai vir de dentro para fora, que o adulto vai ser um coadjuvante. Então, esse método, para mim, de verdade, ele é o único caminho hoje. Ele transformou muito a minha vida e eu já coloquei alguns relatos nos destaques de pessoas que se abriram para esse método e tiveram transformações incríveis. Crianças que batiam na cara dos pais, que tacavam tudo no chão. A maior queixa para mim é: Giovana, eu não sei mais o que fazer, eu já tentei de tudo. E eu falo: calma, você tá tentando de uma forma que não tá legal. Vamos tentar assim, assim, assado. E todo mundo que se abre tem um resultado muito rápido, muito legal. Vocês vão ver como aos poucos, ao passar dos dias, vocês vão ver muitas coisas se abrindo na mente de vocês. Vai ser como aquele emoji mesmo de explosão. A gente não tem controle sobre a vida dos nossos filhos. A gente não tem como controlar a nossa maternidade, mas a gente tem como assumir a direção da nossa maternidade, saber para onde a gente quer ir com aquela educação, ter consciência que as nossas atitudes, elas vão ter consequências. Então, muitos pais educam sem nem saber o que estão fazendo e vão colher os frutos a curto, médio e longo prazo. Então, quando uma criança bate no seu rosto e você bate na mão da criança, você vai arcar com essas consequências. Ela vai deixar de te bater a curto prazo, mas em médio a longo prazo. Então é disso que eu tô falando aqui, é isso que eu vou trazer, essa conscientização sobre você saber qual caminho você está trilhando, qual educação você está escolhendo para o seu filho e as consequências que vão reverberar em médio, longo, curto prazo, tá? Queria destacar aqui que o método CRIA, ele pensa na mãe, na criança, pensa a curto prazo, que eu sei que a gente quer resultados sempre o quanto antes, porque o dia a dia de uma mãe é muito exaustivo, de um pai também. É a criança falando, se ela fala muito não pro almoço, não pro banho, não pra cadeirinha. Então a gente quer alguma coisa para curto prazo, né? Então pensa nesse curto prazo para a criança ficar mais colaborativa, para ter uma harmonia maior dentro de casa, para não existir uma briga de foice onde os dois ficam batendo a cabeça. A família passa a andar de mãos dadas, buscar o interesse comum. São crianças que encontram muito prazer em ajudar a mãe a botar uma roupa na máquina, fazer do almoço uma hora prazerosa, porque a família partilha bons momentos. Ela se vê como uma equipe, onde todos participam e estão remando para um lugar comum. Então, esses são os benefícios do CRIA a curto prazo. Uma criança mais colaborativa, uma mãe mais segura, uma casa com mais harmonia. A médio prazo, a gente está falando com uma criança com muita autonomia, que com 4 anos toca uma roupa, consegue colocar um sapato, vai no banheiro, já bota uma escova de dente não entupida de pasta, já fala que não quer dormir tarde porque sabe que amanhã vai ter natação e quer curtir o dia com você. Já começa a fazer boas escolhas porque você ensinou para ela causa e consequência. Então ela não deixa de botar a mão na tomada só para não tomar choque. Ela deixa de botar a mão na tomada porque ela sabe que vai prejudicar ela. É uma criança que a médio prazo tem essa noção de sociedade. Então, se ela prejudicar o pai e a mãe, ela também está se prejudicando. Vai começando a entender causa e consequência. A longo prazo, nossa, então o método CRIA é uma construção de uma criança com cérebro bombado, um cérebro super bem desenvolvido. As sinapses são bem trabalhadas, as interações entre uma área e outra do cérebro encontram um ambiente propício para fazer essas conexões, se desenvolver como deveriam. A criança não fica só liberando hormônio de estresse, libera hormônio do prazer. Ela encontra prazer no aprendizado, no contato olho no olho, diferente de uma criança que só encontra prazer no eletrônico. De um adolescente, Maria vai com as outras. Então o método CRIA pensa curto, médio e longo prazo. E eu vou começar a falar mais do método com vocês. Vocês já conhecem um pouco, né, de algumas técnicas que eu trago aqui, mas acabam funcionando como diquinhas aqui no raciocínio, né, em algo mais concatenado funciona melhor. É isso que eu queria trazer hoje para vocês, para irmos juntos nessa luta
a favor de mães que se apaixonem pela maternidade, mães que curtam o dia a dia delas, mães com casamentos saudáveis, famílias saudáveis, infâncias onde a criança é respeitada, é cuidada, é amada e respeita os seus semelhantes, respeita a sociedade como um todo. Então vamos juntos nessa luta. Gostou desse conteúdo? Então eu tenho um convite para te fazer. Estou preparando um novo evento online, gratuito, onde eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para fazer seu filho de 0 a 6 anos te respeitar em qualquer situação, sem gerar trauma na vida dele. Se você quer participar, basta clicar no link da descrição desse vídeo que ele vai te levar para uma página onde você vai poder realizar a sua inscrição. Te espero!